Graças a Deus, meu amado. Eu estou aqui para te fazer um convite. Fique ligado, porque daqui a pouco vai ser ministrada uma palavra extraordinária para abençoar você, mas não só você, a você e toda a tua família. Fique ligado aí. Mas nós atuamos juntos em projetos de famílias, de casais, de restauração, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em tantos outros lugares. Nós trabalhamos juntos em projetos de família. E a gente olha para a vida deles, a família deles e todo o chamado que eles têm, a vida deles nos inspiram. Eu sempre amei muito esse casal. Por tudo quanto eles já, todas as vezes que eu sempre solicitei, sempre estiveram conosco, na minha antiga igreja, foram lá várias vezes aí, socorreram, acudiram a gente, enfim. Eu estou muito feliz de tê-los aqui nessa noite, e o currículo deles é o currículo de servo do Deus vivo. E se tem uma mensagem que há de ser proclamada, ela só pode ser proclamada por aquele que teme e serve ao Senhor. Eu queria orar por vocês, logo depois vocês se apresentem, se quiser falar um pouquinho da família, aonde estão lotados hoje, qual é a igreja, o trabalho, os desafios que tem, que esse casal ele percorre todo o Brasil, aí trabalhando em vários lugares, Espírito Santo, São Paulo, tudo que é canto aí, trabalhando com o Ministério de Famílias. Eu fico muito feliz por tudo quanto Deus tem feito na instrumentalidade de seus servos. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que há um propósito na Tua palavra, em fazer aquilo que Te agrada. E o Senhor separou essa família, esse casal, para falar à Tua igreja aqui em Vila da Penha nesta noite. Use-os na autoridade do Seu Espírito Santo, pois queremos ver, como vimos pela manhã, transformação, libertação e salvação em Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós assim oramos. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte de Jesus, amém? Glória a Deus, é uma honra muito grande estar aqui, prazer enorme. Gostaria de agradecer aqui ao pastor Anderson e à pastora Márcia pela oportunidade de estar aqui nesse lugar hoje. Eu estou acompanhado dessa moça bonita que está aqui do meu lado. Ela me acompanha há muito tempo, amados, há muito tempo. Pode falar, não? Não. Para vocês terem noção há quanto tempo a gente caminha juntos, no dia 6 de agosto próximo agora, às 21 horas e 32 minutos, a gente completa 50 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então são 50 anos namorando essa moça aqui. Deus é muito bom. É porque a gente começou a namorar, a gente ainda era pequenininho assim, entendeu? Então é por isso que a gente tem esse tempo todo, mas Deus nos ama. Depois de tanto tempo casado com essa moça aí, Deus nos abençoou com um casal de filhos. Eu tenho o meu filho predileto, que é o meu primogênito, homem de Deus, casado com Raquel. Então tenho Luiz Fernando e Raquel. Me deram um netinho abençoado, que é o Miguel, e estão gerando agora o Vicente, que vai ser o meu segundo netinho. Meu filho e minha nora são colíderes do departamento de família da ADVEC, do Recreio. E eu tenho a minha filha predileta. Pensaram que eu tinha só um filho predileto. Não, eu tenho o filho predileto, que é o meu primogênito. Eu tenho minha filha predileta, que é a minha caçula. Uma mulher de Deus também. É uma das líderes do Ministério de Mulheres preciosas da Igreja Batista Atitude, no Recreio. Casada com Cleiton Martins, que é um produtor musical. Quem está na música conhece Cleiton Martins, é produtor de Bruna Carla, Davi Sasser. Me deram uma netinha maravilhosa, que é a Luísa. E vão me dar agora um outro neto, está sendo gerado, Pedro. Então eu tenho o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. Isso não tem preço, mas tem um valor assim incrível, incrível. Eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que no domingo à noite eu sei onde estão todos eles. Eu tenho certeza onde eles estão. Amado, Deus nos levantou com uma missão bastante específica. Nossa missão é contribuir com o fortalecimento das famílias cristãs. Esse é o nosso chamado.
E mais, buscamos fazer isso sempre extraindo princípios da Bíblia Sagrada. Daqui a gente tira tudo que a gente ministra, sai daqui dessa preciosidade. E a gente tenta fazer uma aplicação daquilo que Deus nos mostra aqui no contexto familiar. A gente tenta aplicar na nossa família. E para fazer isso essa noite, eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 128. Num salmo que a igreja decidiu chamar de Salmo da Família. Não sei porquê, vamos ver por que esse salmo chama Salmo da Família. Confesso que toda vez que participava de um congresso, de um evento de família, alguém pegava o microfone e lia esse salmo. Falei assim, é o Salmo da Família. Eu nunca tinha parado para meditar sobre ele, até que um belo dia eu parei para meditar sobre esse salmo e eu vi que ele realmente é o Salmo da Família. Quando você encontra esse texto, eu gostaria de fazer algumas considerações que vão nos ajudar a entender por que algumas famílias cristãs enfrentam tantas adversidades. Ou será que é só na minha igreja que as famílias encontram adversidades? Aqui acho que não tem isso não, né, pastor Anderson? Aqui não tem isso. Mas na minha igreja tem muito. Bom, a primeira consideração que pode nos ajudar a entender essas dificuldades é que não basta desejarmos que a nossa família seja uma bênção para que ela realmente o seja. E eu creio que todo mundo aqui deseja que a sua família seja uma bênção, amém? Todo mundo deseja, mas nem sempre a gente consegue. E a segunda consideração que justifica essa realidade é que eu encontro muitas pessoas que, além de desejarem que a sua família seja uma bênção, elas de fato têm orado, mas têm orado muito para ver esse sonho se tornar realidade. Têm orado pelas suas famílias, mas o que eu constato é que não basta orar e orar com fé para que a nossa família se transforme naquela família com a qual a gente sempre sonhou. Amados, prova disso é que, apesar da maioria de nós orarmos pelas nossas famílias, ainda existem na igreja algumas famílias que ainda estão longe do padrão de Deus, longe daquilo que a gente gostaria que fosse. E alguém pode perguntar, então pastor, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para edificar uma família abençoada? Como eu faço para que a minha família seja uma família abençoada? Bem, eu só acredito em um único caminho para sermos bem-sucedidos nesse desafio. E a solução passa por colocar em prática aquilo que Jesus disse em Mateus 26, 31. Você deve saber de cor esse versículo. Jesus falou assim, vigiai e orai. Foi isso que Jesus falou, vigiai e orai. O que acontece com muitos de nós, e digo mais, muitos de nós estamos na igreja. Eu não sei também se aqui é assim, pastora Márcia. Jesus diz, vigiai e orai. Mas o que eu vejo acontecer é que a gente ora muito, e glória a Deus por isso. Mas a gente vigia, aqui também, meu Deus. A gente ora muito, mas a gente vigia pouco. E quando Jesus deixa essa instrução, vigiai e orai, ele estava falando que o espírito é sempre forte, mas a carne é fraca. Ele estava nos alertando para o fato de que não basta orarmos todos os dias por uma causa, se nós não vigiarmos. A gente ora, mas a gente precisa vigiar. Tanto que na construção do verso, Jesus falou primeiro, vigiai, e depois ele falou, orai. Vigiar e orar são dois comportamentos que se complementam. Para que a gente seja bem sucedido nessa tarefa de edificar a nossa família, nós temos que trabalhar com equilíbrio, esses dois comportamentos, vigiar e orar. E o que eu quero hoje é deixar algumas informações importantes para a igreja, que tem muito a ver com esse vigiar. É sobre o vigiar que nós vamos falar hoje. Não vamos falar de orar, vamos falar do vigiar. Acharam o Salmo 128? Digam amém. O Salmo 128 nos mostra como deve funcionar a família que Deus projetou. Tem uma aula para a gente aqui hoje. Nosso ministério é de ensino. Quantos já ouviram a seguinte frase? A família é um projeto de Deus. Já ouviu isso? A família é um projeto de Deus. Pois bem, vamos ver então o que cabe a cada um de nós fazer para que a nossa família se aproxime ao máximo desse projeto original de Deus. Porque eu creio sinceramente que, em algum grau, todos nós temos muito a aprender com a família do Salmo 128. Porque o Salmo 128 nos mostra três principais colunas desta construção chamada família. Na verdade, são três pilares indispensáveis, sobre os quais toda a família deveria estar edificada. Nós vamos ver hoje como deve funcionar uma família que está sendo edificada com base no projeto original
de Deus. Porque eu tenho uma convicção muito forte no meu coração. Ouça o que eu vou afirmar. Se faltar um desses 3 pilares, a casa cai. Acompanhe comigo, eu vou ler o verso primeiro, para daqui tentar extrair o primeiro pilar. Salmo 128, eu vou ler 4 versos de uma vez, depois a gente trabalha sobre eles. Verso 1 diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Verso 2, seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da vida ele será feliz. Verso 3, sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova reunidos à volta da mesa. E eu fecho no verso 4. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos, palavra do Eterno. Inclina a tua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Inclina a cabeça, sentado mesmo. Senhor Deus Pai querido, esta é a tua palavra. Somos dependentes que o Senhor se revele através dessa palavra a nós nessa noite. Que aquela porção que o Senhor separou nos céus para derramar sobre essa igreja nessa noite seja derramada e todos saiam daqui, todos nós saímos daqui com a certeza absoluta de que Deus nos trouxe aqui hoje para falar em particular com cada um de nós. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz e assim te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém, igreja? Meus irmãos, antes de entrarmos na essência desse texto, eu preciso voltar lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden acontece algo interessantíssimo. Nesse jardim, Deus faz uma revelação interessante a Adão, quando ele mesmo diz: não é bom que o homem esteja só. E sabe o que Deus me revelou lendo isso aqui? É que, em outras palavras, Deus estava dizendo a Adão, era o seguinte: Adão, não é suficiente que você saiba, que você aprenda a se relacionar somente comigo para ter uma vida abundante aqui na terra. Não basta se relacionar comigo, Adão. Adão, para gozar de uma vida abundante, você vai ter que aprender a se relacionar também com as demais pessoas, com as outras pessoas. E eu creio que não exista local mais apropriado para aprendermos a nos relacionar com pessoas do que no seio da família. No seio da família. Mas eu tenho repetido, e até com alguma frequência, que a nossa qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade dos nossos relacionamentos. Pastor, não entendi. Quem tem bons relacionamentos tem uma tendência a ter uma melhor qualidade de vida. E quem tem péssimos relacionamentos tem uma tendência a ter uma qualidade de vida pior. E é através dos desafios da convivência diária com o nosso semelhante que nós vamos crescendo. É através dos desafios da convivência diária com o nosso semelhante que o ser humano vai sendo aperfeiçoado. E quanto mais desafiador forem esses relacionamentos, mais a gente cresce. Quanto mais desafiador forem esses relacionamentos, mais rapidamente a gente vai amadurecendo. Meus irmãos, não existe ambiente mais apropriado para que a gente seja treinado. Ouça, não existe ambiente mais adequado para que a gente vá sendo treinado do que na segurança do ambiente familiar. E é por isso que o papel da família é extremamente importante nesse processo da construção do nosso caráter. E como eu sei que o objetivo prioritário dessa igreja é abençoar famílias, posso ouvir um amém? Vamos olhar para a família do Salmo 128, para essa família que vai ser referência para todos nós hoje, e que a partir dessa família possamos identificar os 3 relacionamentos nos quais uma família precisa se concentrar se quiser viver a plenitude de Deus aqui nessa terra. Posso ouvir um amém, igreja? O primeiro relacionamento que trata o Salmo 128 está registrado logo no início do verso 2, onde Deus revela algo interessante. Está escrito assim no início do verso 2: seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da vida ele será feliz.
Amados, por que será que Deus começa a descrever essa família modelo? A partir do trabalho e a partir da renda. Porque é assim que começa a descrição dessa família modelo no Salmo 128. Através do trabalho e da renda. Mas será por quê? E a resposta é bem simples. É porque Deus estava nos ensinando que um casal só deveria pensar em constituir uma família quando eles estivessem em condições de se manter na sua casa. Olha o que diz o sábio Salomão, um homem de muita sabedoria. Olha o que ele diz, e eu dou a referência depois para você não se perder. Olha o que Salomão diz: cuide primeiro dos seus negócios. Então, primeiro, cuide dos seus negócios. Defina a sua situação financeira. Depois comece a construir a sua casa e formar a sua família. Isso está em Provérbios 24 a 27. Olha que interessante, ele dá uma sequência, ele dá a receita do bolo para a gente começar uma família. Queridos, é muito provável que a maioria dos que estão aqui tenham iniciado a sua vida de casado exatamente como nós iniciamos. Nós iniciamos a nossa vida de casado quebrados. Aliás, essa é a regra, né? A gente começa a vida de casado quebrado. Ou se eu não estou dizendo que alguém só possa casar depois de formado, bom emprego, excelente salário, casa própria, carro zero. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o ideal seria que o casamento só acontecesse quando o casal tivesse condições de se manter sem ter que depender dos seus pais para tudo. Ouça o que eu vou dizer. A dependência financeira dos pais vai acabar produzindo interferências perigosas na relação do casal. Já imaginou se a esposa fala: meu bem, vamos trocar o fogão aqui? O fogão está muito ruim. Ele fala assim: bom, deixa eu perguntar para o meu pai se vai dar para trocar o fogão esse mês. Gente, vai dar certo isso? No outro dia, pastor Anderson, eu vi uma história interessante. Meu filho se casou e foi morar num bairro bem próximo, nosso bairro, algumas ruas depois da nossa casa. Mas assim, 3 ou 4 ruas depois, 3 ou 4 quadras depois, um pouco distante da gente. E ele foi morar lá. Passado um tempo, ele falou: pô, pai, vai morar um casal, um melhor amigo meu da igreja, na mesma rua que eu moro. Eu falei: poxa, que legal, filho. E era um casal muito amigo. Ia morar da igreja dele. Ia morar na rua que ele mora. Passado um tempo, eu perguntei: e aí, o casal foi morar lá perto de vocês? Ele falou: poxa, pai, não foi. Eu falei: que chato, filho. Poxa, você falou com tanta segurança que o casal ia morar, já tinha visto a casa, tinha gostado da casa, ia morar perto de vocês. O que é que houve? Ele falou: pai, não sei muito bem não, mas me parece que a sogra dele não gostou da casa. Eu já comecei a achar estranho, mas a sogra não gostou da casa. E eu pensei assim: a sogra deve morar com eles, né? Não era isso, mas eu fui saber depois. É que quem ia pagar o aluguel da casa ia ser a sogra. Bom, se ela ia pagar, ela tem o direito de escolher onde ela quer morar. Ela ia pagar, ela falou: não, aí eu não pago. Amados, uma coisa fica clara no início do verso 2 que nós lemos. Esse verso trata da relação da família com o dinheiro. E essa relação é muito importante. Esse verso 2 diz que o nosso trabalho precisaria render muito e que esses recursos que o nosso trabalho iria render deveriam ser empregados para proporcionar bem-estar à nossa família. E aqui entra um detalhe que faz toda a diferença. Eu já vi famílias que desentendem ou que se desentendem porque falta dinheiro. Mas eu já vi família que se desentende porque tem dinheiro. Porque qual o problema? O problema é que eles não sabem se relacionar com o dinheiro. Não é porque falta, porque tem, é porque não sabe se relacionar com o dinheiro. E o dinheiro só vai proporcionar bem-estar a uma família se essa família souber se relacionar com o dinheiro. Amados, se o nosso relacionamento com o dinheiro não fosse tão importante, Jesus não teria investido tanto tempo ensinando seus discípulos a se relacionar com o dinheiro. Pastor, como é que o senhor afirma isso com tanta segurança? Queridos, ouça o que eu vou afirmar. Mais da metade, grave isso, mais da metade das parábolas que Jesus construiu tratam da relação do homem com o dinheiro. Vá às parábolas de Jesus e vai ver que você vai constatar isso. Ele chama de dracma, dinheiro, talento, não importa, mas ele está tratando da relação do homem com o dinheiro.
Queridos, quantas famílias vivendo conflitos seríssimos, seríssimos, pela falta de habilidade em lidar com dinheiro. Amados, a gente trabalha muito ministrando para casais, e eu percebo que tem casais que se entendem muito bem na hora de compartilhar a cama, mas na hora de compartilhar o dinheiro, só a graça do Eterno. Porque o casal já juntou suas escovas de dente há bastante tempo, eles não conseguiram juntar, sabe o quê? Os seus salários. O seu salário não juntou ainda não, a escova de dente já juntou há muito tempo. Então a primeira coisa a ser entendida, para que o dinheiro deixe de ser um problema e passe a ser parte da solução, é aceitar essa verdade. O dinheiro tem que ser tratado como um bem da família. E o dinheiro só será bênção para uma família a partir do momento em que ninguém naquela família chamar o dinheiro que ganha de seu. Não tem meu dinheiro, não tem o dinheiro dela. Esse problema tem que ser abolido. Depois do casamento não tem mais meu nem seu, depois do casamento tem nosso, é nosso. E mais, só será possível viver essa promessa de João 10,10, quando Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida abundante, se nós primeiro aprendermos a lidar com o dinheiro. Quem não aprende a lidar com o dinheiro nunca vai viver essa promessa na sua vida. Ouça o que diz Eclesiastes 10,19. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida mais alegre, mas tudo isso se paga com din-din. Não tem jeito, gente. Existem pessoas achando que podem administrar bem a sua vida sem dar a importância devida ao dinheiro. E sabe qual é o argumento que elas usam? Pastor, não me importo com dinheiro não, porque eu sou espiritual. E aí diz que não se importa com dinheiro porque ela é espiritual. O que elas esquecem é de que nós não somos somente um espírito. Nós não temos somente necessidades espirituais, nós temos também necessidades materiais. Você conhece alguém que cuida muito bem da sua vida espiritual, mas que está com a vida financeira toda enrolada? Tem isso aqui na igreja também, porque na nossa igreja é uma benção isso. O cara espiritualmente, o cara é uma sumidade, mas a vida financeira está toda enrolada. Se ele chamar a mulher de meu bem, o banco vem e toma. É porque o cara está tão enrolado, que não pode chamar a esposa de meu bem, senão o banco vem e toma. Gente, pensa comigo, tem coisa que me incomoda. Pensa comigo, o marido está querendo fazer economia para zerar o cheque especial. Virou o cheque especial, ele está todo enrolado, então ele quer fazer economia para zerar o cheque especial. Mas a esposa está na pressão, porque ela quer que ele compre material de construção no cartão de crédito para reformar a casa. O cara não consegue zerar o cheque especial e a mulher quer que ele compre material para reformar a casa. Aí o filho está numa pressão forte para ganhar um tênis novo de marca. A filha quer um iPhone 11. Sabe, vai dar certo essa família, sim ou não? Não vai dar certo, gente. Enquanto a família não tratar aquele bem chamado dinheiro de seu, não resolve. Isso vai ser resolvido a partir do momento em que a família passar a tratar todos os seus recursos financeiros com uma visão de unidade. Lá em casa nós tínhamos um hábito, e é muito interessante, qualquer grande compromisso financeiro que nós íamos realizar, eu convocava a reunião do conselho, para decidir, era eu, ela, meu filho e minha filha, a gente fazia a reunião do conselho, para decidir o que a gente ia fazer. Aí sim, depois de tratar da nossa relação com o dinheiro, o Salmo 128 caminha, ele passa a tratar do segundo relacionamento importante. E esse segundo relacionamento é que ele está registrado no verso 3, na parte A, que diz assim, ó, a esposa será uma fonte de alegria para o seu marido. Segundo relacionamento aqui, importante numa família. E na versão amplificada do pastor Abner, o marido também deve ser fonte de alegria para a sua esposa, porque essa é uma via de mão dupla. Marido sendo bênção na vida da esposa, esposa sendo bênção na vida do marido. O que esse verso está revelando é que no projeto original de Deus, marido e esposa precisam viver casados e felizes. Porque não basta estar casado, gente. Não se mede a qualidade de um casamento pelo tempo que a gente tem de casado. Porque não basta estar casado, tem que ser casado e
feliz. Porque se o casal vive uma relação conflituosa, o casal vive uma relação conflituosa, não estarão vivendo plenamente o projeto de Deus. Amado, nas reuniões onde nós somos convidados para ministrar, nós temos falado muito, mas muito mesmo sobre relacionamento conjugal. Mas o nosso objetivo final não é abençoar só o casal. O nosso objetivo é abençoar também a família. Porque apesar da família ser a célula máter da sociedade, como falou Rui Barbosa, o casal é a espinha dorsal da família. Não dá para ter uma família estruturada, uma família funcional, se o casal tem uma relação conflituosa, uma discussão que nunca acaba, uma relação com brigas constantes. Queridos, a família deve ser construída a partir de um projeto entregue por Deus. Posso ouvir um amém? A família deve ser construída a partir de um projeto entregue na nossa mão por Deus. Mas qual é o detalhe? Deus não edifica a família. Deus entrega um projeto. Para quem construir a família? Nós. Deus entrega um projeto à minha mãe e fala assim: Abner, tu vai edificar a tua família. Jacira, tu vai edificar a tua família. O projeto está aqui, ó, perfeito. Mas um projeto perfeito, entregue na mão de um profissional incompetente, vai dar uma boa obra, sim ou não? Então nós não podemos botar a culpa em Deus. Deus entregou um projeto perfeito. Agora cabe a nós usarmos o projeto com sabedoria e edificarmos uma família funcional, uma família abençoada. Ouça o que eu vou afirmar: para que uma família seja forte, é fundamental que o casal tenha uma relação muito bem resolvida. O casal tem que ter uma relação onde haja comunhão, onde haja amor, onde haja respeito. Posso ouvir um amém? Por essa razão eu vejo com desconfiança, mas com muita desconfiança mesmo, quando eu ouço pessoas dizerem que valorizam a família. E você vê isso na televisão toda hora. E dá vontade de rir, porque você vê a notícia no jornal como é que é a família do camarada. Mas ele fala que preza a família. Só que ele preza a família, mas ele despreza o casamento. Ele diz que dá valor à família, mas não dá valor nenhum ao casamento. Queridos, eu acho muito estranho quando na igreja, eu digo na igreja, eu vejo pessoas dizendo que vivem em comunhão com Deus, mas vivem uma relação conjugal sem comunhão alguma. Mas elas dizem que estão em comunhão com Deus. Mas a comunhão conjugal é a pior possível. E eu trabalho aconselhando casais na igreja. Eu conheço alguns homens que dizem que amam a Deus, mas que são incapazes de dar uma única prova de que verdadeiramente amam a sua esposa. Eu vejo mulheres de Deus dizendo que honram a Deus, mas que desonram seus maridos frequentemente. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Eu vou trocar uma palavra aqui propositalmente, não quero escandalizar ninguém, mas eu vou trocar propositalmente, estou avisando antes, uma palavra na Bíblia. 1 João 4,20 fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia ao seu cônjuge, mas pastor, na Bíblia não está cônjuge, está irmão. Eu sei, mas se o cônjuge for irmão, vale ou não? Vale ou não? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu cônjuge, é mentiroso, é mentirosa. Pois quem não ama seu cônjuge a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Amando o meu cônjuge. Gente, todas as vezes que um casamento entra em crise, essa família tende a entrar em um processo de falência. Eu vou repetir: todas as vezes que um casamento entra em crise, essa família, liderada por esse casal, tende a entrar num processo de falência. E sabe quem mais sofre nesse processo de falência da família? Sabe quem mais sofre? Os filhos. E vamos para o terceiro e último relacionamento, eu prometo fechar aqui. Terceiro e último relacionamento sobre o qual eu gostaria de refletir hoje.
tem a ver com o que está dito na parte B desse mesmo verso 3. Na parte B fala assim: seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Nós falamos de relacionamento com o dinheiro, falamos de relacionamento conjugal, mas eu ouso afirmar que talvez seja este um dos relacionamentos que mais tem roubado a paz das famílias cristãs. Talvez esse seja o relacionamento, pastor Anderson, que mais tem roubado a paz de famílias que estão na igreja. O relacionamento entre pais e filhos. E eu entendo que quando a Bíblia fala filhos sadios reunidos com seus pais em volta de uma mesa, a Bíblia não está falando somente que os filhos devam ser fisicamente sadios, porque eles devem ser fisicamente sadios, sim, mas não está falando só disso. Quando a Bíblia diz que os filhos devem ser sadios, reunidos à volta de uma mesa, ela está falando também que os nossos filhos devam ser emocionalmente sadios. Não basta ser fisicamente sadio, mas emocionalmente sadio. E acima de tudo, além de ser fisicamente sadio, emocionalmente sadio, os nossos filhos precisam ser espiritualmente sadios. Amados, que dificuldade, eu não sei como é que é aqui, mas que dificuldade para uma família dos nossos dias reunir pais e filhos em volta de uma mesa, nem que seja para uma refeição na semana. Eu não estou falando uma refeição por dia, não. Que dificuldade que é para uma família reunir pais e filhos em volta de uma mesa, nem que seja para uma refeição na semana. Quantos entendem o que Deus está falando? Diga amém. E às vezes, eu vejo esse restaurante e me choca, às vezes, a família até está, pastor Anderson, até está fisicamente reunida em volta de uma mesa, até está. Eu vejo muito esse restaurante. A família até está reunida em volta de uma mesa, mas está cada um no seu? Cada um no seu? Amados, agindo assim, você até fica sabendo o que está acontecendo na família do amigo, na família da amiga. Você está na rede social dele vendo o que está acontecendo. Você só não fica sabendo o que está acontecendo na tua própria família. Você não ouve o filho, você não ouve a filha, você não ouve o pai, você não ouve a mãe. Eu creio que nós, os pais que vivemos nesse tempo, onde muita coisa tem acontecido no ambiente virtual, eu acho que nós perdemos a noção da importância de estarmos reunidos com os nossos filhos. E algumas vezes, por não conseguirmos estar presentes, achamos que podemos substituir presença por presente. A impressão que eu tenho é que por não poderem dedicar um tempo de qualidade aos seus filhos, alguns pais sentem o tempo todo a sua consciência os acusando de que não estão dando a devida atenção aos filhos. Parece que a consciência fica acusando o tempo todo. Eu estou sendo negligente, eu não estou me dedicando, eu não estou procurando me inteirar do que ele está fazendo, do que ela está fazendo. Parece que a consciência acusa o tempo todo. E a consequência desastrosa dessa realidade é que, ao invés de fazermos com que os nossos filhos nos respeitem, estamos o tempo todo muito mais preocupados em fazerem com que eles nos amem. Eu não vou dizer, se eu disser não, ele vai ficar chateado comigo. Eu já não dou atenção. Eu já não converso com ele. Eu já não me entero das coisas que ele faz. E ele me pede um negócio, eu ainda vou falar não.
Então a preocupação dos pais dos nossos dias é muito mais, está muito mais em ser amado, em ser amada, do que ser respeitado ou ser respeitada. Só que o que nós não nos damos conta, ouça, só que o que nós não nos damos conta, é que é impossível que um pai ou uma mãe seja amado ou seja amada por um filho ou por uma filha que não o respeite ou que não a respeite. Ouça o que eu vou afirmar: ninguém consegue amar a quem não respeita. Então nossa preocupação deveria ser essa: eu preciso conquistar o respeito dos meus filhos. Se eu consigo conquistar o respeito, eu consigo fazer com que eles me amem. Mas se eu não consigo conquistar o respeito, eu nunca vou conseguir fazer com que eles me amem. Para que possamos ser amados por um filho ou por uma filha, primeiro temos que conquistar o respeito, a confiança e a admiração deles. Isso é fundamental. E aqui entra um princípio que tem sido bastante negligenciado nos nossos dias, nessa relação entre pais e filhos. Pastor, que princípio é esse? É o princípio da autoridade. Ouça, meu irmão e minha irmã, nossa relação com os nossos filhos tem que ser uma relação pautada por carinho, amor, respeito, amizade, confiança. Eu não duvido disso. Mas nós não podemos nos esquecer de que nessa relação tem que entrar um princípio fundamental. A nossa relação com os nossos filhos tem que estar debaixo do princípio da autoridade. É assim que funciona. Eu tenho aprendido que todo o processo da perda de um filho ou da perda de uma filha, grave isso, essa é experiência pessoal. Todo o processo da perda de um filho ou de uma filha começa a acontecer a partir do exato momento em que esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade dos seus pais. Quando você perde a autoridade sobre um filho, ou quando você perde a autoridade sobre uma filha, você entrou no processo de desconstrução da autoridade que você tem. Ele começa a deixar de reconhecer a tua autoridade, ele está a um passo de se perder. Queridos, a Bíblia diz no Salmo 127 que filhos são herança do Senhor. Posso ouvir um amém? Filhos são herança do Senhor. Ou seja, os filhos que nós geramos não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. Só que tem um detalhe: como herança, o que você faz com uma herança? Você deixa uma herança para quem você não confia, sim ou não? Não, você deixa uma herança para quem você ama e confia. Então, quando Deus deixou os filhos que são dele em confiança a nós, ele confia também essa educação, essa formação de um caráter reto deles a nós. Deus confia isso a nós. Pai e mãe, se não cuidarmos muito bem dessa herança que o Senhor confiou a nós, ouça o que eu vou dizer: se alguma coisa sair dos trilhos nesse processo de educação dos nossos filhos, nós não podemos culpar ninguém. Eu escuto muito isso: não, pastor, mas quem me ajuda a cuidar do meu filho é minha mãe. É ajudadora. Pastor, eu tenho uma babá que me ajuda na educação. Amém, bom. Pastor, eles ficam o dia todo na escola, as tias que, amém, eles são ajudadores, colaboradores. Mas se alguma coisa der errado, Deus não vai chamar eles à responsabilidade. Deus não vai cobrar isso deles. Deus vai cobrar do pai e da mãe, somente. Infelizmente, temos assistido alguns pais que são rápidos em disciplinar e tardios em educar. Por quê? Porque disciplinar não dá trabalho, mas educar dá trabalho e exige conhecimento. Educar não é fácil. Olha o que a Bíblia diz, amo essa tradução aqui. Provérbios 22:6 fala assim: eduque a criança no caminho que deve andar. Eu prefiro essa a todas as outras. E esse texto, esse verso tem muitas traduções,
mas eu amo essa. Por quê? Porque para ensinar, basta que você saiba. Ué, se eu sei, eu consigo ensinar, porque eu sei. Agora, para educar, eu preciso ser. Na relação médico-paciente funciona. Você vai no consultório médico, o médico está com um cinzeiro na mesa dele com um cigarro. Ele fala para você assim, ó, fumar mata, viu? Você dá atenção, sim ou não? Você dá. Você vai no nutricionista, ela fala assim, olha, aqui está a regra de boa alimentação para você ficar no teu peso. Aí tu olha, ela tem 120 quilos. Tu segue aquela relação? Tu segue. Por quê? Porque na relação paciente-médico funciona. Mas na relação em pai e filho não funciona. Não funciona. De maneira nenhuma. Não importa quantas vezes uma pessoa traga seus filhos à igreja. Ouça, não importa. Ah, pastor, ele vem comigo todos os cultos. Glória a Deus por isso. Mas não importa quantas vezes você traga seu filho à igreja. Se você não for referência para esses filhos, na volta para casa. Se quando volta para casa, a tua vida não é referência. Entende isso, igreja? Não basta trazer para a igreja para que eles ouçam a palavra, se a gente não é a palavra viva dentro de casa. Precisamos ensinar o que é correto, com as nossas próprias vidas, e não com o nosso discurso. Conselho é bom, sim ou não? É bom, sim ou não? Pode falar, igreja. É bom. A Bíblia diz que a sabedoria vem da multidão de conselheiros. Só que antes de darmos conselhos, precisamos dar exemplos. Você não tem noção do quanto influencia um filho aquilo que ele vê a gente fazendo. Nós não temos noção, gente, que a nossa vida ensina muito mais do que aquilo que a gente fala. Ouça, grave isso. Nós temos que ser dentro da nossa casa. Guarde isso. Nós temos que ser dentro das nossas próprias casas a personificação visível de um Deus invisível. Eles vão ver a Deus através de nós. Ouça o que a Bíblia diz. Efésios 6,4 fala assim, eu gosto de versão moderna porque não tem nem que no dicionário. Efésios 6,4 fala assim, pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Eu vou ler de novo. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Queridos, antes de darmos um bom testemunho, ouça, se antes de darmos um bom testemunho, nós tentamos impor regras, grave isso. Eu vou repetir mais uma vez. Se antes de darmos um bom testemunho, nós tentarmos impor regras, ao invés de gerarmos filhos obedientes, nós vamos gerar filhos revoltados. Primeiro vem relacionamento, depois vem regra. Não dá para impor regra se você não tem relacionamento. E o que não falta nas nossas igrejas são filhos rebeldes. E o que não falta nas igrejas evangélicas são filhos rebeldes. E você sabe como é que alguns pais tentam resolver isso? Eu já vi isso e eu choco com isso. Eu choco, pastora Márcia, eu choco. Sabe como é que o pai tenta resolver isso? Ele fala assim, ó, enquanto estiver vivendo nas minhas custas, vai fazer o que eu mando. Cheio de moral. Só que eu aprendi que quando o grito chega, a autoridade já foi embora, ó, há muito tempo. Aliás, o grito é a maior manifestação de falta de autoridade. Você lembra no nosso tempo que o pai olhava, você já entendeu o recado completo, bastava, não precisava nem falar. O olhar dele já dava o recado completo.
Queridos, sabe qual é a primeira coisa que um filho revoltado faz? Sabe qual é a primeira coisa que um filho revoltado faz? Quando atinge uma certa idade e passa anos ouvindo o pai falar assim, ó, enquanto vier minhas custas tem que fazer o que eu mando. Sabe o que um filho rebelde faz? A primeira coisa que ele faz, quando ele atinge uma certa idade, e às vezes nem arrumou o emprego ainda, mas atingiu uma certa idade, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Sair da igreja. Eu estou cansado de ver isso. A primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Precisamos exercer com sabedoria esse papel de educadores dos nossos filhos, gente. Precisamos exercer com sabedoria esse papel de educadores dos nossos filhos. Sabe por quê? Se a gente não fizer isso, a gente perde a confiança deles e a gente perde a amizade deles. Porque ninguém perde filho na rua. Ouça o que eu vou dizer, ninguém perde filho na rua. A gente perde filho dentro de casa. Porque se nós conquistarmos o nosso filho dentro de casa, a rua não leva, a rua não toma, a rua não rouba, o inimigo não vai povoar o inferno com o nosso filho. Mas para isso nós temos que ganhá-los dentro das nossas próprias casas. E eu fecho aqui. Salmo 128 que a gente leu, começa dizendo o seguinte, olha: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. É assim que começa o Salmo 128. Aí logo em seguida, ele nos apresenta como deve funcionar a família ideal. Isso está nos versos 2 e 3 que a gente leu. Ali dá a receita de como viver uma família segundo o projeto de Deus. Aí no verso 4 fecha dizendo o seguinte: essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Nós temos 4 versos. No primeiro diz que nós devemos temer a Deus e andar segundo a sua palavra. Aí dá a receita de bolo. No verso 4 diz que a gente ama, aí deve amar e temer a Deus. Qual é a primeira conclusão que eu chego? É que é impossível, ouça, é impossível edificar uma família extraordinária sem estarmos comprometidos a seguir à risca o projeto que Deus nos deu. Queridos, não dá para fazer um aparelho eletrônico entregar tudo aquilo que ele pode sem ler antes o manual do fabricante. É no manual do fabricante que a gente vai ver tudo que a gente pode extrair daquele aparelho. E com a nossa família é a mesma coisa. A receita está aqui. E a segunda conclusão a que eu chego é que vida familiar e vida cristã precisam caminhar juntas. E como é que a igreja erra aqui? Queridos, ouça, vida familiar e vida cristã tem que receber de nós a mesma atenção, o mesmo cuidado. Não dá para cuidar de uma e descuidar da outra. Não dá para cuidar da outra e descuidar da uma. Temos que ter atenção com as duas. Por quê? Porque esse texto começa e termina revelando que para edificarmos a família que Deus projetou, temos que viver em obediência à palavra que Ele nos deixou. É o texto que diz isso. Eu uso a palavra para aumentar a minha comunhão com Deus e para receber instrução de como edificar a minha família. Mas essas coisas têm que caminhar juntas. Ouça, a Bíblia não existe somente para nos ensinar a nos relacionar com Deus. Ela nos ensina muito bem, mas não é só para isso. Esse é o melhor conjunto de ensinamentos que existe para nos relacionarmos com as pessoas. E no rol dessas pessoas, no rol dos nossos semelhantes, a nossa família tem que ter um papel de destaque. Por isso eu gostaria sinceramente que você, ao sair daqui hoje, saísse refletindo sobre como estão esses 3 relacionamentos na tua casa. Saia daqui hoje pensando, refletindo sobre como é que vocês têm se relacionado com o dinheiro, como é que vocês têm se relacionado como casal, e como tem sido a relação na tua casa, entre pais e filhos, filhos e pais. Que grave isso, nenhum outro relacionamento nos desafia tanto
quanto os relacionamentos familiares. Ouça, é no seio da família, que nós vamos provar se temos ou se não temos o fruto do Espírito em nós. E digo mais para você que está aqui, e é o único na tua casa que serve a Deus. Deixa um recado de Deus para você. É vendo como você vive que a tua família vai desejar ou não servir o Deus a quem você serve. É olhando para você, é vendo a sua vida, é vendo o seu modo de viver. Porque eu tenho aprendido algo tremendo em Deus. Ninguém vai conseguir ganhar um único familiar para Cristo sem que primeiro você tenha ganho esse familiar para você. O processo que dá certo é esse: primeiro você ganha para você e depois você ganha para Cristo. Vamos ficar em pé. Amados, é mais ou menos óbvio que a gente vai cometer erros em vários dos nossos relacionamentos, e por cometer erros, a gente vai acabar fatalmente colhendo algumas consequências ruins desses erros que a gente cometer. Na vida é assim. Gálatas 6:7 diz que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Isso é inexorável. E eu sei também que a gente vai cometer alguns erros, porque nós somos humanos, falhos, limitados. Então a gente vai cometer alguns erros ao longo da nossa vida e vamos ter que acabar colhendo consequências desses nossos erros. Mas grave isso, pelo amor de Deus, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, e na tua relação com o dinheiro. Você não pode se dar ao luxo de errar toda hora, porque erros cometidos aqui vão te cobrar um preço muito alto. Se nós não vigiarmos nesses 3 relacionamentos e ficarmos incorrendo em erros toda hora nesses 3 relacionamentos, nós não conseguiremos viver a vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Por isso, cuide muito bem, porque se nós errarmos frequentemente nessas 3 áreas, ouça, se nós errarmos frequentemente nessas 3 áreas, nesses 3 relacionamentos, a gente até vai para o céu, quando o Senhor nos chamar, a gente vai para o céu, mas teremos muitas dificuldades em viver aqui na terra a vida abundante que Jesus veio nos dar. Pastor, a minha família realmente precisa de intervenção divina. Eu sei que há casos onde precisa realmente. Eu não estou desconsiderando isso, mas eu quero dizer para você uma coisa. Sabe quando é que Deus vai entrar na tua causa para te ajudar com a tua família? Sabe quando é que Ele vai entrar? Quando Ele perceber, quando você der sinais claros a Deus de que você esgotou todos os teus recursos. Quando Deus esquadrinhar o teu coração, quando Deus visitar a tua casa, o teu lar, e perceber que você fez tudo aquilo que cabia a você fazer, você foi até o teu limite, ao limite da tua competência, ao limite do teu conhecimento, ao teu limite pessoal. Quando Deus perceber isso, você não tenha dúvidas que Ele vai entrar com providência. Mas Ele só vai entrar com providência quando Ele testificar isso na tua casa e na tua vida. Por isso nosso desafio qual é? É procurarmos melhorar a cada dia. É que aquilo que a gente ouve do altar seja internalizado nas nossas vidas, para que possamos a cada dia melhorarmos como pessoa. Porque toda vez que eu melhoro como pessoa, os meus relacionamentos melhoram. Que você saia daqui hoje decidido, decidida
a não errar nessas 3 áreas: relação com o dinheiro, relação conjugal e relação com filhos ou com pais. E se você diz, mas pastor, no meu caso, eu acho pouco provável que eu consiga. Eu quero orar por você. Por quê? A maior dificuldade que eu vejo em casais ou famílias que a gente aconselha, que a gente ajuda, a maior dificuldade que eu vejo é com relação à comunhão dessas pessoas com Deus. Ninguém quebra uma relação conjugal se antes não tiver quebrado uma relação com Deus. A maior dificuldade que eu vejo relacionamentos ruins em muitas famílias, porque a relação das pessoas dessa família com Deus é péssima. E a consequência natural é que os relacionamentos familiares ficam comprometidos. Por isso, se você se conscientizou hoje, se Deus te trouxe aqui hoje, você saiu daqui, ou você está aqui agora consciente de que você precisa melhorar a tua relação com Deus, para que a partir de uma relação sadia com Deus, você consiga melhorar os teus relacionamentos familiares, eu quero orar pela tua vida. Pastor, mas eu nem sirvo a Deus ainda, pastor. Melhor ainda, está na hora. Pastor, eu rompi a minha relação com Deus já tem um tempo, está difícil de me reconciliar com Ele. Está na hora. Eu quero que um dia você possa estar sentado num banco desse aqui, ou se eu quero que um dia você possa vir a essa igreja e um banco desse aqui não seja suficiente para você acomodar toda a tua família. Chega para lá, chega para cá, perto e não cabe mais ou menos para cá. Vem cá meu sobrinho, vem cá minha cunhada, senta aqui, dá aqui. Mas para isso, você precisa cuidar muito bem da tua relação com Deus. Se você quiser melhorar a tua relação com Deus, se você quiser iniciar uma caminhada com Deus, se reconciliar com Deus, eu não sei teu caso, mas eu tenho certeza de uma coisa: tudo começa na relação com Deus. Vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu tenho aqui, nem tem mais tempo, mas eu quero orar. Se você vier aqui, eu vou orar por você. Eu peço perdão ao pastor antes, quero orar pela sua vida. Mas vem aqui. Eu sei que essa hora é a hora mais difícil, porque a gente está muito preocupado com o que vão pensar de mim. Mas ouça o que eu vou dizer: essa hora não é hora de olhar para o lado, para frente nem para trás, porque o teu socorro não vem daí. O teu socorro vem do Senhor, autor e consumador da nossa fé. O teu socorro vem do alto. Então não é hora de olhar para o lado, é hora de olhar para o alto. Eu sei que é um sacrifício vir ao altar. Eu sei que é um sacrifício vir ao altar, mas eu nunca vi Jesus brincar com o sacrifício de ninguém. Eu nunca vi. Jesus honra os nossos atos de fé. Mesmo porque, querido, deixa eu falar um negócio com você. Sabia que a nossa fé não nos tira da posição onde a gente está e leva para um outro nível? Pastor, isso é heresia. A nossa fé não nos tira do lugar onde a gente está para nos levar para um outro nível. Como assim, pastor? Sabe o que faz a gente sair do lugar onde a gente está para ir para um outro nível? Sabe o que faz? É o nosso ato de fé. É quando a gente tem coragem de nos expor, sabendo que estamos nos expondo diante de um Deus e não diante da igreja. Porque é esse Deus a quem a gente está se expondo, é a esse Deus a quem a gente está se rasgando, é que vai honrar a nossa fé e vai nos dar vitória. É crendo que o Deus que está aqui é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você pede ou pensa. Mas sabe quando é que Ele faz isso? Segundo o poder que em nós opera. Sabe que poder é esse? É a nossa fé. A nossa fé que vai fazer a diferença. E a nossa fé se materializa no nosso ato, no nosso gesto, na nossa decisão, na nossa coragem. É ali que ela se manifesta. Vem, eu quero orar por você. Eu quero que aquela bênção que Deus me deu, para que eu tivesse toda a minha família servindo a Deus, seja vivida por você também. Você tem o direito. Você tem o direito. Viu, minha irmã? Você tem o direito. Se é clamando a Deus você vai conseguir, eu não tenho certeza, mas eu sei de uma coisa: sem clamar a Deus você não vai conseguir. Venha, pode vir, eu te aguardo, venha, eu aguardo você chegar para orar. Minha irmã, você não vai vir? Vem, minha irmã, vem. Eu sei que você está lutando aí contra você mesma para não vir. Vem
Vem, minha irmã, vem. Pode vir, venha. Venha que Deus vai te receber. Vem, minha irmã, venha. Venha, minha irmã, venha. Deus está falando com você, minha irmã, venha. Venha, minha irmã, venha. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar, minha irmã, saia. Aleluia. Ricanta. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Sabemos que a luta é travada. Sabemos que o inimigo não tira as mãos. O inimigo não deixa que as pessoas se entreguem a si tão facilmente. Mas eu creio num Deus todo-poderoso, que quebra grilhões, que arrebenta correntes, que tira o homem do lugar onde está, a mulher do lugar onde está e traz para a sua presença para abençoá-lo, para abençoá-la, para elevá-lo a uma condição que ele sozinho não teria condição de chegar, que ela sozinha não teria condições de chegar, mas dando a mão a Ti, se apoiando em Ti, confiando em Ti, eles vão conseguir. São pessoas que reconhecem a sua insuficiência, a sua debilidade, as suas carências, as suas limitações, mas estão aqui dizendo que precisam da tua ajuda, da tua intervenção, da tua interferência, precisam que o Senhor os conduza à vitória, que o Senhor tire eles de onde eles estão, de um local onde eles não veem possibilidades, e eleve eles a uma condição onde eles vão ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa os teus filhos de uma forma sobrenatural, para que não fique dúvidas, não só na vida deles, mas na vida de todos aqueles que convivem com eles, de que foi o Senhor que entrou com providência e deu vitória a eles, e eles possam acreditar a Ti toda honra, glória e louvor, e o Teu nome engrandeça ainda mais no meio dessas famílias, que o Teu nome possa ser reconhecido ainda mais no meio dessa igreja, e que essa igreja possa crer num Deus todo-poderoso, que opera milagres, prodígios e maravilhas, e quer ver todos aqueles que aqui estão alinhados com Ele, com o Senhor, para viverem a plenitude de Deus nessa terra. Eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite aqui, e oro a Ti no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Quantos recebem essa palavra?